Oi, tudo bem? Essa aula, ela é um pedaço de uma aula maior. Se você quiser o conteúdo para resolver esses exercícios, mais exercícios ainda desse tema ou exercícios desse vestibular, os 3 links estão na descrição. Valeu! Certo, vestibular da Unesp, primeira fase 2021. Vamos dar uma olhada aí na questão. Tem um gráfico, uma chave, 15 segundos para você pausar o vídeo, tentar resolver e eu já resolvo na sequência, beleza? Certo, é uma questão que não tem chave, ela tem um textão já e já vai para as alternativas. Aqui está desproporcional, mas é para facilitar a visualização do gráfico, né? Que está a letra maior do que aqui, a fonte. Então, temperatura, pressão, tem um gráfico, temperatura está para cá, é o diagrama de fases, temperatura aumenta para cá, pressão aumenta para cá, vamos ler. Analise o diagrama que representa as fases da água conforme as condições de pressão e temperatura. Então tá aqui, pressão e temperatura, ele deu o ponto triplo, tá aqui a setinha, sólido, líquido, vapor. Ele deu aqui o ponto triplo, tem os valores de pressão no ponto triplo. Tem uma pressão aqui de alguma outra coisa. Ah, tá, 100 graus Celsius, tudo bem. Então esse aqui para água. Um dos métodos de conservação de alimentos conhecido como liofilização consiste em congelar toda a água neles presentes e fazê-la sublimar ou passar diretamente para o estado gasoso, sem passar para o estado líquido. São condições de temperatura e pressão em que há possibilidade de ocorrer a sublimação da água. Então, o que a gente tinha que ver aqui? Que é o diagrama de fases e que a gente quer fazer a sublimação da água. Aonde ocorre a sublimação, pessoal? A sublimação, ela ocorre aqui, ó, do sólido para o vapor. Então, para você sublimar a água na liofilização, você tem que vir aqui, ó, por aqui. Tudo bem? Certo. Então, o A, por que o A está errado? Ele fala que vai sublimar numa temperatura superior, acima de 374 graus aqui, e pressão superior a unidade que está em quilopascal, 22.100 quilopascal. Então, se ele está acima dessa temperatura e acima dessa pressão, ele está aqui na região A. O que tem aqui na região A? Ele tem o fluido supercrítico. Então, essa daqui, ele não te falou, mas essa eu acho que é a pressão crítica e a temperatura crítica. Aqui você tem o fluido supercrítico, que é para outra coisa, não é para sublimar. O B, temperatura igual a 300, então vamos achar aqui 300, está aqui, e pressão superior a 0,61. Então, o 0,61 está aqui, ele está um pouquinho acima. Então, B é vapor. Então, essa é a condição para ele sublimar? Não, não tem nada a ver. Nessa condição aqui, ele está em vapor. Tudo bem? Temperatura inferior. Então, vamos ver o C. Temperatura inferior a 0,025 e pressão superior a 101,3. Então, superior, um pouquinho superior, ele está aqui, ele está sólido. Não tem nada a ver, ele está sólido nessa condição aqui. Se você aquecer ele, tudo bem, ele vai para o líquido. Então, aqui ele está sólido, tem como sublimar esse sólido? Tem, mas você tem que reduzir a pressão, vir para cá, ó, por redução de pressão, aí ele vai sublimar, mas por aquecimento, não. Vamos ver o D. Temperatura igual a 0,01, pressão igual... Então, aqui ele está no ponto triplo. Nesse ponto triplo, ele está sublimando? Está, mas ele está fazendo tudo ali. Ele está sublimando, liquefazendo, solidificando, está fazendo tudo. Então, ponto triplo, você não vai conseguir remover essa água. Ele vai ficar uma bagunça, aquela água ali, mudando em equilíbrio entre os 3 estados físicos e você não vai conseguir remover. Qual que é a condição para você remover a água por liofilização? Temperatura inferior a 0,025. Então, a 0,025 está aqui, inferior, um pouco para cá. E pressão inferior à do ponto triplo. Por que em E? Porque em E, somente com o aquecimento, ó, eu consigo fazer a sublimação. Eu consigo sublimar de C? Sim, mas por redução de pressão. Não é isso que é feito, mas é por aquecimento, tudo bem? Por isso que a gente chega na alternativa E. A gente viu isso em aula, então não era para você ter assim uma dificuldade se você viu a aula, foi a questão da aula.
Aqui é legal você observar que a sublimação só é possível para qualquer substância quando ela ocorre em pressões menores que a pressão do ponto triplo. Então, tem a pressão do ponto triplo. Para sublimar a água, eu tenho que reduzir, tem uma pressão aqui menor que 0,61, que é a pressão do ponto triplo. Essa foi a questão de aula que a gente viu. O desempenho dessa questão ainda não foi divulgado no ano de 2022.